Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a
canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar,
ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama a brincar. Irmãos e irmãs que acompanham conosco os estudos sobre a natureza e os animais por meio do programa Ouvindo a Natureza, promovido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV e TV Nave. Boa noite, Bandeira, boa noite, Claudinho, boa noite a todos que estão aqui na Casa do Caminho e também para quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite, Silene Fidelis, boa noite, meu amigo Cláudio, e boa noite a todos vocês que sempre fazem a nossa melhor companhia. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ouvindo a Natureza. Hoje vocês estão ouvindo esses latidos no ambiente, é a presença de uma visitante nova, a Mel, que veio nos visitar, veio nos acompanhar. Mel é uma Lulu da Pomerânia de 1 ano, que está ali sentadinha do lado da Frida. E está com ciúmes. Nossa garota propaganda, ali no colinho do tutor dela, seu Oswaldo. E a gente se sente muito satisfeito com a presença de todos vocês. Façam assim, venham, tragam seus animais, participem do nosso programa. E eles podem conversar, né, Bandeira? Não tem problema. Pode latir, essa é a maneira que eles conversam, né? O programa é para eles. Hoje a gente está no 142º programa, que é uma iniciativa da Rádio Sintonia no Bem, a Web Rádio Espírita Sintonia no Bem, e a gente está aqui na Casa do Caminho. Em E agora Jataí, da Casa Goiás, do Caminho, né? A Casa do Caminho tem essa iniciativa de oferecer um primeiro momento de estudo a respeito da natureza. A gente está lendo 2 livros muito interessantes. O primeiro livro eu acho fascinante, né? O Irmão de Assis, sobre a vida de Francisco de Assis. E o segundo livro é o Evangelho dos Animais, né? Que é muito bacana. De Sandra Denise Calado, né? Editado pela equipe espiritual da SEAMA, né? Uhum. Dito isso, gente, 142 programas. 142. Quem diria, né? A gente hoje continua a estudar o tema. Qual a sua dúvida para o tema A Espiritualidade dos Animais, de Marcel Benedetti? Sirene, por gentileza, você poderia fazer a nossa prece? Ô, Bandeira, e antes disso, né, se a Valnei deixar o Claudinho e o povo, a gente vai continuar aqui mais uns 142. Se a Valnei deixar e o Claudinho topar, e o povo aguentar, vai para 280, né? a gente vai ficar aqui, ó. Vamos lá, então. Então, nesse momento, vamos agradecer essa oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando um pouco sobre a natureza, os animais e toda a criação. Que a gente possa, por meio desses estudos e orientados por Francisco de Assis e pela equipe espiritual
dele, da casa e outros que nos acompanham, que a gente possa cada vez mais compreender a necessidade do convívio harmônico, do convívio com todas as criaturas, do amor ao próximo, lembrando que o próximo são todas as criaturas, todos os filhos de Deus. O próximo não é só aquela pessoa que está na nossa casa, os nossos familiares, mas todas as criaturas. Nós agradecemos, Senhor, todas as oportunidades que nós temos. Pedimos que nós saibamos usar essas oportunidades como aprendizado para que a gente possa melhorar espiritualmente. Pedimos que abençoe o planeta, trazendo paz, harmonia, sabedoria para todos nós, que a gente possa diminuir os conflitos, as guerras, o sofrimento nesses locais onde tem as guerras, sofrem as pessoas, os animais, a natureza como um todo e o planeta. Que as águas sejam abençoadas, para que ao fazermos uso dessas águas, possamos melhorar os males físicos e morais. Que essas águas sejam abençoadas em todos os lugares do planeta, seja os oceanos, os mares, os rios, e onde tiver qualquer água que possa ser purificada para nosso bem, para que a gente possa usufruir e melhorar. Abençoe todos que estão nos hospitais, os animais abandonados, todo tipo de sofrimento, Senhor. E pedimos aos mentores da casa, aos amigos que estudam conosco, encarnados, desencarnados, humanos, não humanos. Nós agradecemos a presença e pedimos aos mentores que possam nos orientar sempre. Muito obrigada e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Silene, quais os livros que a gente vai utilizar para esse estudo dessa noite? Bandeira, a gente está indicando sempre esse que a gente é a obra de referência, né, que a gente está estudando, que é a obra do Marcel Benedetti. Qual a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? E as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese. E à medida que a gente for falando, a gente vai acrescentando. E fazendo um parênteses aqui, Bandeira, desse qual é a dúvida para o tema espiritualidade dos animais, a gente tem uma conhecida dona, vou falar o nome dela, que eu acho que não tem nenhum problema, a dona Rosália, ela perdeu uma cadelinha tem pouco tempo. A dona Rosália, ela é palestrante espírita, todo mundo aqui da cidade conhece, né? E eu falei para ela falou que estava muito angustiada, que ela queria saber o que ia acontecer com a cadelinha depois do desencarne. E aí eu passei esse livro para ela ler, e ontem ela me devolveu. O Evangelho dos Animais. Esse ela já tinha lido, o Evangelho dos Animais. Você passou esse do Marcel Benedetti. Passei esse do Marcel Benedetti. Aí eu falei, a senhora conseguiu tirar as dúvidas, né? Ela, nossa, esse livro é maravilhoso, tirei as dúvidas, esclarecedor demais. Então, assim, serve para os nossos irmãos e irmãs, né, como referência. E aí, Bandeira, vamos já aproveitar e dar boa noite para o Natalino. Né? Natalino está aqui junto conosco, né? Então, boa noite. Natalino Sganzerla, né? Presença isso. Bacana, né? Então, obrigada pela presença. Natalino, bem-vindo, obrigado mais uma vez, né? E antes da gente prosseguir... E conta onde que a gente acha os livros para comprar. Quero lembrar a todos vocês justamente isso, né? Esses livros que a Silene cita, bem como diversos outros títulos, podem ser encontrados ali na livraria do Centro Espírita Allan Kardec, aqui em Jataí, Goiás, na rua José Manuel Vilela, número 312, no centro. Também pelos telefones 64 3636 6676 e pelo celular WhatsApp 64 99965 3917, falando com a Ludaí. Do Bandeira não está saindo, não? Para quem não é Bandeira, de Jataí, Goiás... Não está saindo seu microfone. Vamos fazer ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Melhorou, Claudinho? Saiu? Esses livros podem ser encontrados na livraria do Centro Espírita Allan Kardec, na rua José Manuel Vilela, número 312, aqui no centro de Jataí, Goiás. Também pelos telefones 3636-6676 e pelo celular WhatsApp 64 99965 3917, falando com a Ludaí. Para quem não é de Jataí, Goiás, nem da nossa região, também vai poder encontrar todos os livros mencionados através da loja Rádio Fraternidade, acessando o endereço eletrônico lojaradiofraternidade.com.br.
Beleza? Sirene, vamos fazer com o microfone só. O Bandeira, dá boa noite também para o tio Ito. Tio Ito, eu só não consegui ler sua mensagem porque assim, o nosso prompt é gigante, eu não consegui enxergar. Mas boa noite, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco sempre. Um abraço e um beijo para o Mike, que é o mais bonito Yorkshire do multiverso. É uma boa noite, né, do avô do Mike, o Yorkshire mais... para completar. Não entendi. Mas a gente está mandando um beijo para o Mike. A idade chegou, né? Nem de óculos, mas nem multifocal, mas tem que comprar um binóculo agora. Gente, e aí a gente vai continuar com o tema, né, animais e energias. Não é isso, Helene? Gente, eu já peço desculpas de antemão, porque eu tô com muita tosse, tô com faringite. Então, já peço perdão a vocês aqui pela tosse. A gente está na questão número 126 do livro Qual é a sua dúvida para o tema espiritualidade dos animais? E a pergunta é a seguinte. É uma pergunta para o Marcel Benedetti, né? Gostaria de saber se é possível obter informações de nossa gatinha que desencarnou. Gostaria de saber se ela está bem. Acho que é a dúvida praticamente de todos os tutores, né? Diversas pessoas nos procuram para saber se temos como obter notícias deste ou daquele animal que desencarnou. Muitos têm grande necessidade de saber se eles estão bem no mundo espiritual e perturbam-se enquanto não obtêm tal notícia. Dizem que sonham com seus animais e que durante os sonhos passeiam e brincam com eles como se ainda estivessem encarnados. Sentem-se bem com tais sonhos porque os fazem sentir como se ainda tivessem seus companheiros ao seu lado. Alguns se entristecem porque não conseguem se desligar dos animais e pensam neles o tempo todo. Isso os perturba na outra dimensão, perturba esses jovens animais. Uma maneira de aliviar a nossa ansiedade quanto aos nossos amigos afastados temporariamente é buscar diretamente no mundo espiritual as notícias desejadas sobre a vida desses animais, sobre o que está acontecendo, sobre o que vem acontecido, né? Na verdade, nós já fazemos isto sem que, na maioria das vezes, saibamos de maneira consciente. A cada noite de sono, nós nos libertamos do corpo físico e exploramos o mundo espiritual, tendo contato com locais e espíritos conhecidos naquela dimensão, inclusive com os nossos amigos animais. Quando sonhamos com eles, na maioria das vezes, é um contato real, e mesmo que não nos lembremos conscientemente, o contato é feito. Portanto, procure saber você mesmo como está o seu companheiro no plano espiritual. O espírito de um animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa utilizando quase imediatamente para o reencarne. A gente já falou várias vezes, né, Bandeira, sobre essa questão do reencarne, que pode ser automático ou não. Isso vai depender. Mas o importante aqui, eu acho que é a gente pensar na questão do sono. Né? É você dormir pensando, né, e fazendo uma oração, se preparando. E se for possível, a gente tem essa oportunidade. É claro que isso tudo depende, não é simplesmente a gente, eu vou lá e já vou ver o animal, né? Mas se a gente tem esse merecimento, a gente tem sim possibilidade de encontrar, como eu já falei várias vezes, você já falou, a gente pode trabalhar no plano espiritual, a gente pode estudar, a gente pode reencontrar nossos familiares, os animais. Então, na dimensão, né, quando a gente dorme e vai dar uma passeadinha no plano espiritual, a gente pode fazer muitas coisas, coisas boas e coisas não tão boas. Isso vai depender do nosso dia a dia, do nosso comportamento e também da própria preparação quando a gente vai dormir. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, quando você tiver saudade desse animal que desencarnou,
independente de como vai ser o seu desdobramento durante o sono, aproveite o dia, aproveite o sol, aproveite a vida para fazer uma oração. Agradecer o tempo que você passou com essa criatura, para agradecer o amor que você recebeu dessa criatura, para você poder agradecer a Deus a oportunidade de ter amado essa criatura. Você fez com que essa criatura evoluísse e ela também te ajudou na sua evolução. Se for do seu merecimento, essa criatura volta para você. Uma outra roupagem, uma outra raça, de uma outra cor. Mas também pode ser necessário que ela leve esse amor tão grande que ela tem para outras pessoas que precisam, porque você já recebeu. E talvez seja necessário que você receba outras criaturas para continuar a sua jornada evolutiva. O espírito do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. A pergunta do livro dos espíritos. Mas eu vou fazer um comentário. E essa questão dessa classificação aqui, né, é interessante porque nesse livro do Marcel Benedetti, ele vai falar dessa recepção dos animais no plano espiritual. Foi até um caso que a dona Rosália falou para mim, nossa, eu fiquei muito feliz de saber que os animais não ficam desamparados. Então, quando eles chegam no plano espiritual, tem uma equipe, né, esperando, na verdade, no próprio desencarne deles, né, nem é no plano espiritual, assim, digamos, tão longe como a gente imagina, mas aqui mesmo, né, eles já vêm para poder fazer esse desligamento, né, e de certo modo essa recepção. Então os animais são sempre acolhidos. E essa tarefa, essa forma de utilização aqui, como fala o livro dos espíritos, aí vai depender da necessidade de cada espírito e da jornada que é traçada para eles. Você não quer comentar mais nada, não? Então, 127. Sonhar com um animal de estimação já falecido pode significar um reencontro no mundo espiritual? Quando nós dormimos, nos desprendemos do corpo físico e temos uma maior liberdade espiritual. No momento do sono, podemos vivenciar todas as noites o que acontecerá ou aconteceria conosco no momento da desencarnação. E todas as manhãs experimentamos o que nos acontecerá na reencarnação, quando reencontramos o nosso corpo físico. Em liberdade espiritual, desligados parcialmente do corpo físico, nós nos encontramos na dimensão espiritual, onde podemos ter a oportunidade de visitar amigos desencarnados ou desdobrados, assim como nós, inclusive, amigos animais. Por isso, quando nós sonhamos com um animal que desencarnou, é possível, sim, que isso signifique que realmente o encontramos naquela dimensão. Algumas vezes, em nossos sonhos, surgem imagens irreais e mirabolantes, que parecem mais com fantasia do que com a realidade. Isso pode significar que nós mesclamos fantasias criadas pelo nosso cérebro físico, que armazena cenas vivenciadas neste mundo físico com outras percebidas pelo espírito naquela outra dimensão, a dimensão espiritual. Quando retornamos ao corpo físico e tentamos interpretar o que nosso espírito percebeu quando esteve na liberdade do desdobramento, o cérebro representa uma barreira física para as imagens espirituais. Nem sempre o que vimos é bem interpretado pelo nosso cérebro, quando tentamos passar as informações para o nosso consciente. As imagens podem não parecer tão reais, mas com certeza fazem parte de um reencontro no mundo espiritual. Muitas vezes a gente pode ser enganado, né, pela vontade desse reencontro, né, o cérebro pode nos enganar, mas não tem como dizer que não também, que não tem o reencontro. E a gente vê que o Chico fala, eu queria tentar lembrar o nome da mulher, eu vou ter que olhar o vídeo, porque eu nunca lembro, que tem uma senhora que um animal ele vem reencarnando com um grupo familiar há 500 anos. Né? Então a gente vê que é
essa ligação vai depender muito da necessidade de cada um. Selene, essa aqui é para você ficar feliz. Boa noite, Elga Longo. Boa noite a todos, né? Elga Longo nos acompanha de Penha, lá de Santa Catarina. Elga, obrigado pela sua presença. Que satisfação tê-la conosco, né? Um prazer conhecê-la. Faça mais vezes assim, venha, participe, né? Fique conosco. E você também que está sintonizado, né? Manda sua mensagem para nós. Pensa, Balneário de Penha, lá em Santa Catarina. Obrigado, senhor. Podemos seguir para a próxima? 128, então a gente segue. Para quem chegou agora, a gente está estudando o livro Qual é a Sua Dúvida para o tema Espiritualidade dos Animais, do Marcel Benedetti. A pergunta de número 128 é a seguinte: assim como percebemos psicografias de pessoas desencarnadas, podemos receber nossos animais que já desencarnaram? Será que animal manda psicografia, Bandeira? Será que animal manda psicografia? E aí vem a resposta, né? No livro dos médiuns, encontramos o espírito de verdade afirmando que existe sempre espírito zombeteiro para se divertir com a nossa ingenuidade e com a nossa ignorância. E o espírito de verdade diz: evoca um rochedo e ele te responderá. Existe sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. Com os espíritos estagiários da fase animal, eles têm urgência em prosseguir com a evolução, estagiando na dimensão física. Em geral, eles reencarnam rapidamente. Poucos são os que permanecem por tempo prolongado na espiritualidade. Por isso, é que eu estou com um problema aqui no computador. Por isso, o espírito de verdade diz o seguinte: no mundo dos espíritos, não há errantes espíritos de animais. Entendemos que errantes, como já comentamos, se refere ao espírito nômade, isto é, aquele que se desloca livremente no mundo espiritual e que tem a possibilidade de se comunicar conosco, os encarnados, se assim aquele espírito desejar. Com os animais isso não acontece, pois, como eles são espíritos de pouca experiência, eles podem ser vítimas de espíritos malévolos. Os animais estão sempre protegidos por espíritos zoófilos. Zoófilos são os espíritos amigos dos animais. Quando desencarnam, as notícias sobre eles são possíveis por intermédio daqueles espíritos amigos de animais que serviriam de intermediários, trariam notícias e informações, mas o espírito dos animais não poderiam, em tese, por si só, enviar mensagens espirituais. Resumindo, se o seu cachorro late para você, você pode até entender muitas vezes que ele quer falar com você, mas não em palavras como é a nossa comunicação. Se você recebe uma mensagem do mundo espiritual, essa mensagem ela recebeu a interferência e uma ajuda, um auxílio, uma tradução de um espírito amigo. A gente já fez um podcast com o João Vitor, né, sobre essa temática, né, falando justamente sobre isso. Então, o Bandeira já colocou, não é possível. Você pode receber notícias, mas o animal mesmo não vai transmitir, não tem essa possibilidade, porque não temos o canal de comunicação nosso é diferente, né? Então a gente não tem essa condição ainda de compreender. Isso, é isso. Então, o Bandeira está falando, né, que a nossa comunicação é linear, nosso pensamento é linear, e o deles ainda é um pensamento que é feito em fragmentos, né? Então, não tem como a gente se comunicar ainda, mas logo a gente vai poder. E no livro dos médiuns, né, tem questões relacionadas a essa temática, né? Quem tiver mais interesse, quiser entender melhor, é só pegar o livro dos médiuns, né, que tem uma pergunta que se fala: pode evocar-se o espírito de um animal? Né, que é o que você leu. Então, dá bem para aprofundar um pouco os conhecimentos. A questão número 129 é a seguinte: meus 2 gatos foram envenenados.
no mundo espiritual, o que acontece com uma pessoa que age assim? Triste, né? Pela lei da igualdade, todas as criaturas do universo são iguais perante Deus, Criador. Todos os seres têm os mesmos direitos. Alguns dizem que não há importância em matar um animal porque ele não é nada, além de um estorvo. Mas, na verdade, Deus dá a mesma importância a um grão de areia e a um arcanjo. Todos nós somos partes deste universo. Tudo que nele existe é para que se mantenha o equilíbrio. Quando este equilíbrio é interrompido, o responsável terá que responder por isso, fazendo o possível para restabelecer o estado anterior. Isso acontecerá não como uma cobrança nem como um castigo. Deus não castiga, Deus não cobra, mas Deus deixa que nós mesmos façamos isso, pois o desequilíbrio que criamos se reflete principalmente em nós mesmos e não na vítima de nossa desatenção. Na verdade, quando provocamos algum prejuízo físico ou emocional em algum outro ser, sempre existe algum espírito benevolente para auxiliar aquela vítima, mas nem sempre um espírito para auxiliar o agressor. Em geral, a vítima sofre por alguns instantes, mas o carrasco acaba sofrendo por tempos mais prolongados. A menos que compreenda que a sua atitude causou um desequilíbrio no universo, ao qual ele também faz parte, o reflexo em si persistirá e a dor também. Não falamos isso para assustar nem para criar uma situação emocional que desperte algum sentimento de culpa, mas apenas para explicar que nada fica sem uma reparação, pois o universo somente funciona dentro do equilíbrio. Enquanto esse equilíbrio não se restabelecer, a consciência daquele que praticou a crueldade o perturbará como sinal de desequilíbrio, que em última instância somente ele percebe. Rezemos também para os agressores. E lembrando que a gente sabe que centil por centil de tudo que a gente faz, a gente tem que reparar. Né? Ontem a gente estava discutindo isso, eu ainda falei lá no estudo. A gente tem que reparar até os pensamentos. Eu fiquei pensando, gente, eu estou enrolada, né? Porque minha cabeça não quieta, não para, é um turbilhão de pensamentos o tempo inteiro. Então, assim, a gente vai reparar tudo. Então, nada fica sem essa reparação. E não por castigo de Deus, porque Deus não castiga. Na verdade, é a nossa própria consciência que nos cobrará, né, essas atitudes, e a gente tem que trabalhar depois para reparar todos esses erros que nós cometemos ao longo das reencarnações. Né? E aí, para isso, a gente tem as provas, as expiações, né? E a gente sabe que com essa chegada, né, do mundo de regeneração na Terra, a expectativa é que a atração de planetas que não estão, né, nessa vibração da Terra, que vai ser regeneração, vai acabar, não sei se o termo poderia ser puxando, mas os espíritos que não estão em sintonia com a regeneração serão levados para outros planetas, né, por lei da atração. Então, quem pratica esses atos tem que repensar, porque a gente está, como se diz, trabalhadores da última hora. Então, se a gente não muda o planejamento, a gente não muda nossas atitudes, a gente pode ser convidado pela nossa vibração a deixar a Terra. Então, a gente precisa pensar em trabalhar e modificar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que a gente tenha condição de permanecer no mundo de regeneração, mesmo que seja no regeneração primitivo, começando lá do início, né? Mas pelo menos já é o mundo de regeneração, que não vai ser tão simples como a gente pensa, que já vai começar com um mar de rosas, né? Até porque a gente tem que arrumar toda essa desorganização que a gente está deixando aqui. Então, quem vai arrumar o planeta com essa quantidade de problemas que a gente está deixando? Quem reencarnar aqui. Quem reencarnar aqui vai ter que trabalhar para
organizar o que está desorganizado, né, por nossas atitudes. Hoje você está falando, né? Vixe Maria, hein? A sua garganta tá ruim? Meus irmãos, minhas irmãs, pensa se a garganta dessa mulher tivesse boa. E aí tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que é fantástica, né? Não temam os que matam o corpo, porque eles não podem matar a alma. Questão 130. Por que os animais sofrem mais que os seres humanos? Pergunta triste, né? Existem várias categorias de mundos. O nosso mundo é um mundo primitivo, onde os seres que vivem aqui são grosseiros, mas tem um propósito, porque nós ainda estamos num estágio inicial de desenvolvimento moral. Mesmo assim, nós, humanos, estamos mais adiantados do que alguns seres que convivem conosco. Os animais, por exemplo, que se encontram em fase de desenvolvimento anterior ao nosso, passarão por experiências pelas quais nós já passamos e já experimentamos. Por isso, os animais sofrem mais do que nós. Mas o nosso mundo primitivo, onde todos sofrem, tem por característica este atraso evolutivo, no qual os instintos animais ainda são muito desenvolvidos nos seres que vivem aqui. Ainda vivemos neste mundo onde tais instintos de sobrevivência dizem para cada um cuidar de sua vida a qualquer custo. Sendo ocupantes daqui tão primitivos, a preocupação com o bem-estar do próximo pela população humana ainda é alguma coisa que acontecerá somente no futuro, porque a maioria de nós não se preocupa com seu próximo, seja humano ou animal. Nós ainda encontramos muitos que dizem, ao ver um animal sofrendo, que é problema dele, ou não tenho nada com isso, enquanto deveria ser, é um problema nosso, ou isso não pode mais acontecer. Acho que aqui é importante a gente destacar que quando está falando no mundo primitivo, não é que a gente está no mundo primitivo, é porque a gente tem atitudes ainda do mundo primitivo. Mas a gente está no mundo de provas e expiações, então a gente está no segundo degrau, né? Mas continuamos com muitas atitudes que são atitudes semelhantes às do mundo primitivo, né? Então acho que é importante porque senão pode ficar parecendo que está dizendo que a gente está no mundo primitivo, né? E na verdade a gente não está. E nós agimos tão primitivamente, né? Como é que pode? Já é um mundo de provas e expiações, mas a gente continua tão primitivo. É uma coisa que eu falei antes de você chegar, né? Qual a diferença do aluno do final da 7ª série para o início da 8ª? A gente só vai ver a diferença do final da 7ª para o final da 8ª, mas entre uma transição e outra, a gente tem que melhorar muito. Vamos terminar, bandeira, essa aqui, que é a última para trocar o capítulo. 131. Se eu, por exemplo, matar um animal nesta encarnação, ele pode voltar a conviver comigo nesta ou em outra vida? Olha que pergunta legal. Essa palavra matar é muito forte. E essa palavra traz embutida uma energia pesada que faz entender uma má intenção. No entanto, algumas vezes nós usamos este termo de forma equivocada para falar de eutanásia. Se a intenção era de causar dor e sofrimento, então o termo está correto, matar. No entanto, nós acreditamos que se existe uma intenção equivocada, é possível que se o mesmo animal retornar ao mesmo lar, se torne um animal arredio e às vezes até agressivo. Será um novo aprendizado de convívio e exigirá paciência para que nós não caiamos no mesmo erro novamente. Talvez os espíritos responsáveis pelo animal não o deixem voltar ao mesmo lar imediatamente, até se certificarem de que ele poderá cumprir o seu roteiro de aprendizado com segurança. Para isso, se exigirá uma mudança de atitudes e pensamentos a respeito do padrão que esta pessoa vinha mantendo até o momento. A reforma íntima, sem dúvida, será exigida com urgência para que o animal retorne a este lar
com segurança. No livro do Marcel Benedetti, eu não lembro se é Todos os Animais Merecem o Céu ou Todos os Animais São Nossos Irmãos, tem uma história semelhante, né, que o genro mata o cachorro, né, da sogra, porque ele não quer o cachorro, e aí ela fica doente, e aí, só que aí eles vão mudando o comportamento, eles começam a ter um comportamento diferente, e o cachorro volta, né, por outros caminhos, né, mas chega a eles, né, então, quer dizer, teve uma mudança de atitude e o cão retorna para poder ajudar a cumprir, né, tanto os desígnios que ele precisa e também que a família, o grupo familiar ali precisa. Acho que é isso, né, Bandeira, por hoje. Sirlene, obrigado por você ter vindo, né? Eu sei do seu corre-corre, hoje foi pesado. Obrigado a todos vocês que compareceram, que vêm aqui dar essa força para a gente fica muito honrado. Lembrando, hoje a gente está com a presença aqui da Frida e da Mel. A Mel veio essa voz que vocês têm ouvido aqui, conversando conosco durante a apresentação, foi da Mel, né? E é um prazer que venha mais vezes, né? Um prazer imenso receber vocês duas. Neste momento, a gente passa para a segunda parte do programa, onde a gente oferece o passe para os animais e para a natureza. É uma iniciativa da Rádio Espírita Sintonia no Bem e do Centro Espírita Casa do Caminho, todos aqui de Jataí, Goiás. É o primeiro centro espírita, a primeira casa espírita que oferece essa atividade, e a gente gostaria muito de receber a todos, e mesmo que você não possa vir presencialmente, que se junte a nós em energias boas, para que a gente possa fazer esse momento tão importante e tão necessário à evolução e à melhoria do planeta. Convido a todos os irmãos e irmãs a se unirem a mim em energias, em pensamentos, em orações, para que a gente possa fazer o passe pelos animais, pela natureza e pelas criaturas. Jesus, amado, divino Mestre, obrigado pela tua presença. Temos certeza da tua presença em nossas vidas. Onde houverem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, o Senhor também estará em espírito e em verdade. E certos disso, Senhor, confiantes disso, sabedores disso, é que agradecemos toda a nossa jornada evolutiva. E agradecemos, Senhor, a oportunidade de ter recebido o Espiritismo como o Consolador prometido, que tanto nos anima, que tanto nos esclarece e tanto nos auxilia em prosseguirmos, em podermos entender a necessidade da nossa recuperação e a necessidade das nossas evoluções. Senhor Jesus, nos ajuda a proteger o planeta, as águas, os rios, os mares, as florestas, os lagos, que todas as criaturas, Senhor, humanas e não humanas, sejam agraciadas pelo teu amor, que nós, seres humanos, possamos realmente receber a responsabilidade e cumprir essa responsabilidade da preservação de toda a natureza e de todos os seres e criaturas. Protege, Senhor, esses seres humanos que ainda não entenderam a necessidade desse amor e que continuam praticando certas situações que levam a sofrimento, que levam à morte e à destruição. Ajuda, Senhor, que a gente consiga controlar melhor o clima, que a gente não destrua os mananciais, os rios, que a gente possa evitar pioras climáticas, que a gente receba com afeto, com carinho, a incumbência de fazer um mundo melhor para o nosso próximo do futuro. Neste momento, Senhor, nós solicitamos sua especial atenção em prol daqueles que estão em hospitais, em filas de cirurgia, em clínicas de espera, em centros de transferência de transplante de órgãos, daqueles que estão privados de sua liberdade, daqueles animais abandonados, dos biomas que sofrem, das contaminações, dos incêndios, do frio excessivo, da chuva excessiva e do desequilíbrio. E pedimos, Senhor, em especial, pelas criaturas que a Sirlene vai pronunciar. Bandeira, vamos pedir para a tia Carmen, né, que é a nossa colega aqui de
de trabalho, de estudo, que fez cirurgia e permanece internada ainda, se recuperando, para a Michele, para toda a família que tem ajudado lá no hospital, né, para que todo mundo se sinta acolhido. E para todos que estão aqui na Casa do Caminho, quem nos acompanha pelas redes sociais, que também possam receber essa proteção, esse amor. E agora nós pedimos também para todos que têm os nomes registrados nos cadernos da casa, porque a gente tem vários, né, não dá para a gente ler todos, mas a gente pede para a Jolie, Bibi, Lana e Dama, o abrigo da Dani, né, que é lá em Carambi. Eu conheci a Dani aqui sábado passado. Ela tem um canil lá em Carambi que tem mais de 300. Eu acho que é Carambi, se eu não estiver enganada. Eu não consegui ler aqui direito. Eu sei que é no Paraná, né? E a Manu desencarnou e ela pediu para a gente fazer orações, né, para a Manu, e a gente faz também para ela e para todos que trabalham no abrigo, que tem mais de 300 cães. Então a gente sabe como é que é a luta, né? Então a gente pede orações para eles também. A Duquesa é uma cadelinha que a gente tem feito reiki aqui, ela tem passado momentos bem difíceis também, com problemas no intestino, renal. A Luna, Cidelice, Rafa, Luque, Mia, Belinha, Babi, Boris, Princesinha, Xaninha, Joãozinho, Nina, Babi, Aurora, Clara, Lion, Rebola, Bidu, Tunico, Pretinha, Mole, Matilda, Neném, Pretinha, Amor, Cora, que desencarnou, né? A Ritinha, a Betina, a Pequena, Doguinha, Nino, Bela, Vitória, Kiara, o Mike, a Mel, a Frida, a Lola, a Pichula, a Epifânia Garibalda, o Tom, Guida, Pérola, Cacau, Pérola, Mel, Jade, Nina, Plutus, Stitch, Amora, Pintada, Pintadinho, Ted, Lilica, Branquinha, Greg, Fifi, Pisquila, Paçoca, Pluma, Floquinho, Magali, Pipoca, Tunico, Xaninha, Teca, Bisteca, Gordinha, Pandora, Paçoca, Branquinha, Shakira, Teca, Didi, Juraci, Batata, Espírito, Cacau, Princesa, Bebel, Willy, Dolores, Chiquinha, Laica, Xodó, Sherlock, e todos que têm os nomes aqui, a Catrina, que eu não sei se eu mencionei, todos que têm os nomes registrados, bandeira, todos os animais que se encontram abandonados, em sofrimentos, que estão nos abates, nos filas dos matadouros, nos confinamentos, nos laboratórios, servindo nas instituições de ensino, para o aprendizado, que infelizmente ainda são utilizados. Então a gente pede que todos sejam protegidos e amparados. Lembrar aqui do cachorro da Amanda Guerini, a Malu, né, que desencarnou na semana passada, e a família ficou muito triste. E a todos que perderam um ente querido, um animal querido, que bom, Senhor, que pudemos amar essas pessoas, essas criaturas, que pudemos receber o amor dessas criaturas e dessas pessoas. Ajuda, Senhor, com que tenhamos força para seguir em frente. Protege, Senhor, o retorno de todos esses irmãos e irmãs aos seus lares, que tenham harmonia, paz, tranquilidade, saúde e muita sabedoria, Senhor. Que tenham um bom fim de semana de descanso, que a próxima semana seja produtiva, iluminada e abençoada. E que todos nós possamos nos reencontrar na próxima sexta-feira para mais um programa Ouvindo a Natureza. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Boa noite, Selene Fidelis. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs, que sempre fazem nossa melhor companhia. Forte abraço. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos para que na próxima sexta-feira possamos estar juntos para mais um programa Ouvindo a Natureza, transmitido pelas web rádios Sintonia no Bem, Fraternidade, Rai TV, TV Nave
Excelente final de semana, uma semana produtiva, paz e bem. Amanhã tem reiki, né? A bandeira está lembrando aqui, muito bem. Amanhã nós teremos o reiki aqui na Casa do Caminho, em Jataí. Para quem é aqui da cidade, o reiki é para os animais e também para as pessoas. Então, todos estão convidados a virem aqui para a sessão de reiki a partir das 16 horas aqui na Casa do Caminho. Então, excelente final de semana. Francisco de Assis abençoe a todos. Que assim seja. Ouvindo o canto do vento, o papo das árvores no ar, cachorrinhos e gatos correndo sob o sol a brilhar. Falo com amor no coração, sem ferir nem magoar. No campo uma bela canção, a natureza a celebrar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Espíritos em paz, serenos, guiam-nos na direção. Jovens com sonhos plenos, trazendo a transformação. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor a dançar, comida saudável a provar, em um mundo a preservar. Plantas crescem em cada esquina, verde no céu azul. Alimentação consciente é sina, proteção é nosso sul. Meu pet na grama a brincar, flores ao redor